E bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Sejam bem-vindos ao nosso devocional diário, ativação do Espírito Santo em nós. Deus quer falar com você. Vamos lá, vamos iniciar esse dia apresentando este momento, consagrando ao Senhor, ao nosso Pai Todo-Poderoso. Então vamos lá, sejam bem-vindos e vamos iniciar. Pedir para vocês fecharem os olhos, por favor, e vamos lá. Oh, querido Pai, Deus Filho, Jesus, Deus Espírito Santo, te agradecemos por este momento, te agradecemos e usa-me como instrumento do Senhor, te dou total liberdade, querido Pai, usa-me através do seu Espírito Santo, usa-me, te dou total liberdade, coloque as palavras necessárias para o dia de hoje. O Senhor sabe melhor do que cada um de nós. O Senhor é o Todo-Poderoso, sabe do que cada um de nós, menos de mim, mais do Senhor. Então usa-me como instrumento do Senhor neste momento, a cada segundo, a cada minuto do meu dia, te dou total liberdade. Amém, amém, em nome de Jesus, amém, amém, amém. E ainda nessa frequência de olhos fechados, vamos fazer o ato do agradecimento, do agradecer. Agradece, agradece, agradece. Sempre temos motivos para agradecer. Sempre temos. Os problemas, os desafios não é o momento da gente pensar agora, neste momento, mas sim até exercitar o controle, entregar o controle para o Senhor, entregar o controle para o nosso Pai, nosso querido Pai, entregar para Ele. E descansar no momento que tem que descansar e também se a gente descansa, a gente se torna sensível a ouvir a sua voz e saber o que devemos agir, o que devemos fazer e o que devemos descansar nele. Deixar ele trabalhar. Então vamos lá. Então no momento do agradecimento, agradece. Eu agradeço, Senhor. Agradeço pela minha vida, agradeço pela vida de cada um que está assistindo essa live. Agradeço pela vida da minha família. Agradeço, Senhor, agradeço pela sua presença. Principalmente a sua presença, o seu cuidado, o seu amor. Também a sua correção, porque é assim que se cria, que eu acabo criando maturidade, acabo avançando, é como acontece com cada um de nós, é como o Senhor trabalha em nós. Então eu agradeço, Senhor, agradeço pelas bênçãos do passado, do presente, do futuro, agradeço pelo alimento de cada dia, agradeço pela casa que habito no momento presente e agradeço, Senhor, agradeço por Ti, agradeço, amém, 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 agradece, amém. Amém, amém. Vamos lá. Vamos ver qual que é o alimento de hoje. Deus quer falar com você. Vamos ver o que Ele quer falar. A oração. A oração não precisa ser longa para ser poderosa. Em Mateus 6, 7, 8 que fala. E quando orarem, não quem sempre repetindo a mesma coisa, como fazem os pagãos. Eles pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não sejam iguais a eles, porque o seu Pai sabe de que vocês precisam, antes mesmo de os pedirem. Talvez a maior mentira que Satanás conte às pessoas sobre a oração é que ela precisa demorar muito. Ele vai fazer você pensar que precisa orar por horas até ter orado de verdade, mas sei, com base na palavra de Deus e na minha experiência pessoal, que a oração não precisa ser longa para ser poderosa. Ela também não precisa ser curta para ser poderosa. Na verdade, o tamanho das nossas orações realmente não faz diferença para Deus. Tudo o que importa é que elas sejam dirigidas pelo Espírito. Tenham sinceridade e estejam acompanhadas de uma fé verdadeira. Comece sempre uma oração, comece sempre qualquer atitude do que você for fazer, primeiro adorando, glorificando a Deus. Isso também já é um exercício para a gente aprender a amar a Deus em primeiro lugar.
depois amar. É a nós amar ao próximo para que de fato seja tudo de forma genuína, compreende? Porque quando a gente aprende a amar, a gente exercita o amar ao Todo-Poderoso, ao Pai, a gente ama de verdade, se torna algo genuíno. E aí o que acontece? Quando a gente vai viver a nossa vida, né, na nossa jornada, a gente tá programado ali, a gente já tem esse amor genuíno, verdadeiro. Então o que acontece? A gente não vai direto pelos nossos achismos, direto pelo que o outro tá falando, ou algo nesse sentido, mas a gente se cria uma dependência em Deus. Assim de fato a dependência ela acaba acontecendo. Tudo é exercitado, é a gente exercitando, a cada dia. Então começa o seu dia, começa sua oração, sempre glorificando, adorando ao Senhor. Depois disso, apresentando, igual que eu faço aqui, né? Consagre ao Senhor, né? Consagre para que o nosso Pai derrame o seu Espírito, né? Deixe Ele disponível também, ativa cada vez mais em nós, porque Ele está em nós. É que Ele ative, que Ele apareça, e não nós. Mas em nós, Ele vai acabar aparecendo em nós, porque é por meio de nós que Ele faz isso, mas que Ele apareça. Então, ou seja, a oração seja dirigida por Ele. E aí a oração, normalmente, que é o que fala, né, aqui no devocional, pela minha experiência do que eu tenho vivido, as orações realmente elas acabam não sendo longas. Elas são orações objetivas, que vai direto ao ponto por um momento, até quando você for orar para uma outra pessoa. Não ore o que você ache, mas deixe o Espírito orar através de ti. O Espírito Santo de Deus orar através de ti. Isso é ser efetivo. Isso é subir de nível, porque, ou seja, você está querendo menos de você e você está querendo Deus, porque a nossa atitude de orar pelo outro é para Deus, é adoração para Deus. Compreende? Que a gente faça tudo para Ele, por Ele. Compreende? Então, que seja por Ele, né? Que seja através dele que seja feito todas essas coisas. E aí onde que né? Hashtag guiados pelo Espírito Santo. Tudo é um exercício. Se começa a criar hábito dessa forma, você não vai mais orar por meio dos achismos, por meio ainda de crenças que ainda estão na mente, por meio de achar, não, meu coração está falando isso. A tendência, quando nós exercitamos isso e tornamos dependentes de fato de Deus, é o que vier no nosso coração está vindo do coração de Deus, compreende? Mas para se chegar nesse nível, a gente precisa chegar no nível de maturidade espiritual grande. E para a gente chegar nesse nível de maturidade alta frequência do reino de Deus, a gente precisa manter. Não adianta só chegar no nível, mas é manter, é a todo tempo, é constância. Porque aí o que acontece? Automaticamente você já não consegue mais orar por você, mas você ora por meio do Espírito Santo. Entende? Você toma suas decisões por meio do Espírito Santo. Só que isso não é, né, assim, de repente, é de glória em glória. É um exercício que vamos fazendo, tudo é comportamento, é exercitar. E aqui fala, né? Acredito que podemos ficar tão emaranhados com as palavras enquanto oramos que começamos a perder o poder das nossas orações. Quero enfatizar novamente que com certeza não há nada de errado em orar por um período prolongado. Como afirmei anteriormente, acredito que todos nós deveríamos separar momentos para termos uma comunhão prolongada com Deus. Opa, peraí. Então, prolongada com Deus em oração, e que a nossa disposição ou falta de disposição de passar tempo com Deus determina o nosso grau de intimidade com Ele. Mas não acredito que precisamos nos esforçar para permanecer certo número de horas tentando falar com Deus e ouvi-lo sem direção do Espírito Santo por uma questão de obrigação, ou com uma obra da carne, do Espírito Santo, por uma questão de obrigação, ou como uma obra da carne, desculpa.
Se os problemas da nossa vida realmente exigem que oremos por um longo tempo e que demoremos mais tempo para ouvir a voz de Deus, precisamos investir o tempo necessário, mas não temos de fazer orações prolongadas, apenas para cumprirmos um horário. Entende? Tudo tem que ser de forma genuína, verdadeira. É assim que a gente acessa. Essa é a chave poderosa que a gente acessa. A gente está com a chave, a gente acessa a porta do reino de Deus. Compreende? É quando de forma genuína. De forma genuína, vai aos poucos. Aos poucos, a gente começa tudo aos poucos. A gente começa com sinceridade. Seja sincero com Deus. Né? De falar, olha, né? Não, tem um desafio, ou não gosto. Às vezes até assim, então os religiosos ainda que não entenderam, né, não tiveram despertar, vão falar o que ela tá falando, né? Às vezes você pode não gostar de ler a Bíblia no momento, e por que você não pode ser sincero com Deus? Seja sincero com Ele, entendeu? Peça para Ele ajudar, né, peça para Ele te dar a estratégia necessária para que você possa acessar, conhecê-lo, porque é através da palavra que a gente só vai conhecer a Deus. Mas a gente tem que ter sinceridade. E a oração da mesma forma. Por isso que a gente tem que pedir ajuda do Espírito Santo. Deus enviou o Consolador para que Ele nos ajude, entende? Nos consolar, para nos motivar a ir, né, adiante, acessar essas chaves. Senão, por isso que muitas vezes desistimos, porque queremos ir pelo quê? Pela nossa alma e pelo nosso corpo. E a gente só consegue viver o sobrenatural de Deus quando a gente começa a exercitar e acessar por meio do nosso espírito, que é onde que é a conexão com o Espírito Santo, com Deus, com o sobrenatural. Não vai ser por meio da nossa alma. Por isso que Deus fala, né, pra gente renovar, que a gente precisa renovar a nossa alma, a gente precisa nos purificar, precisamos nos arrepender, precisamos separar. Vamos ser perfeitos? É porque vamos ser perfeitos? Não, não é. Deus sabe que não somos. Por isso que Ele fala que nós somos semelhança. Mas quanto mais a gente alinha, quanto mais a gente se purifica, a gente se santifica, a gente está separando para Ele. E aí, ó, para você ver que entra a chave poderosa, né, disso daí. Quando a gente se torna dependente a Deus, a gente está nos santificando. A gente está separando para Deus. E aí a gente só tem benefícios, né, benefícios na nossa vida pra gente viver a jornada aqui na Terra, porque a gente vai viver desafios, vai viver momentos bons, mas a gente vai viver todos eles com glória, com a glória de Deus, que é o quê? Na hora do momento ruim, a gente ter uma paz que excede todo entendimento, que nem mesmo a gente consegue entender, a gente ter uma sabedoria do alto, para saber como resolver aquilo, para saber que a gente tem que esperar, e a gente não fica ansioso, a gente não fica desesperado, porque a gente sabe que tem um pai que trabalha por nós, que ele é o do controle, não nós. Só que para isso a gente precisa exercitar. Exercitar. Tudo que a gente exercita se torna, senão é só uma mentira. Se torna uma mentira. É só um desejo, uma vontade, uma mentira. Porque a gente fala algo que a gente não é. E com Deus é assim. Com Deus a gente tem que ser sincero. Mesmo que você não goste de ler a Bíblia. Entende? Esse é o exemplo. Você tem que ser sincero no momento. Com Deus. Deus quer a verdade nossa. E para Ele a gente não precisa ficar mentindo, igual a gente quer ficar dando uma maquiada, tudo que o sistema, o mundo ensina. Por isso que o mundo aqui, a terra é do maligno. Entende? Porque isso não é de Deus. Deus não é assim. Deus a gente não precisa mentir para Ele. Então, precisamos investir o tempo necessário. Aqui eu já terminei, né? A palavra de Deus para você hoje. Que a sua oração seja dirigida pelo Espírito. Venha do fundo do seu coração e seja feita com uma fé verdadeira. É a sinceridade. A gente não precisa ter medo, entende? Do nosso Pai. Que é assim, pensar assim, Ele vai me castigar. A gente não está mais na velha aliança, né? No Velho Testamento. A gente está no novo. Jesus veio para nos libertar. Jesus pagou o preço para nos libertar. E Deus já sabe como nós somos, compreende? Só que é lógico, para a gente viver os planos dele, a gente vai ter que se alinhar aos princípios dele. Compreende? Não tem como. Isso não é assim, eu quero do meu jeito. Não tem.
Não tem isso, que é do seu jeito, vai ser do seu jeito, a consequência é do seu jeito também. Depois, né? Depois resolve você. Mas, para o nosso processo e para a nossa caminhada, a sinceridade para Deus é o que mais vale. É o que mais vale. Entende? Então, exercita isso que você verá a glória de Deus. Às vezes não tá vendo a glória de Deus que não tá exercitando essas coisas. Então é sobre isso. Eu quero concluir, né, este momento com a oração de purificação, ativação do Espírito Santo em nós, que sejamos cada vez mais cheios do Espírito dele, menos de nós. Que aí a gente vai de encontro com os nossos planos e propósitos originais que Deus tem para cada um de nós. Vou pedir para vocês fecharem os olhos. E vamos lá. Oh, querido Pai, Deus Filho, Jesus, Deus Espírito Santo, eu te agradeço por este momento. Agradeço. A honra e a glória é sempre a ti, Senhor. A adoração, tudo que a gente faça, seja comer, beber, todas as nossas atitudes, em todas as áreas da nossa vida, que sejam pautadas, alinhadas para glorificar ao Senhor, que sejam totalmente dirigidas diretamente do céu, dirigidas por ti, por meio do seu Espírito Santo, no nosso dia a dia, Senhor, com a sua sabedoria, com o seu discernimento, que venha sobre nós, que venha em nós, em nome de Jesus, e toda informação aí gravada, que foi colocada no nosso sistema de crenças, por meio de algo que acessamos, pelos ambientes que frequentamos, o que for, que não venha de ti, Senhor, que seja cancelado pela sua autoridade nesta manhã, que seja cancelado, que se tiver que vir na nossa mente, na nossa consciência, para que esse processo seja concluído, que venha, porque confiamos em ti, Senhor. Queremos saber da verdade porque confiamos em ti, porque o Senhor é um Deus justo, mas é um Deus de amor, que derrama o seu bálsamo de amor a todo tempo sobre nós. Então que isso seja feito, Senhor. Que seja feito em nome de Jesus, eu te agradeço, Senhor. Eu te agradeço. E ative em nós, Senhor, uma sede de beber da sua fonte, uma fome de beber, de comer, de se alimentar do seu alimento, que é por meio da sua palavra. Nos dê a direção, estratégias que sejam fáceis, Senhor, da gente manter, da gente ser fiel, Senhor, nessa renovação, mas que não se torne só uma renovação, uma informação na nossa vida, mas que seja ativado uma atitude da ação, da gente querer aplicar, que a gente tenha fome, sede de aplicar tudo que for revelado, tudo que for renovado na nossa mente. Em nome de Jesus, eu repreendo qualquer coisa que não venha de ti, Senhor, na nossa parte espiritual, que seja repreendido em nome de Jesus, e que seja transmutado, dissipado na sua unção, no seu poder, em nome de Jesus, e que nos enche, Senhor, nos enche com seu Espírito Santo de Deus, nos enche cada vez mais, que sejamos cheios do Espírito Santo de Deus, que todas as nossas decisões, toda a nossa ação, tudo, Senhor, seja alinhado a ti, Senhor. Seja alinhado, que o discernimento, a sabedoria, que os frutos sejam grandiosos dentro de nós, Senhor, ativados em nós, os frutos do seu Espírito, Senhor, ativados em nós. Concede dons espirituais, Senhor, para cada um de nós, para que não sejam só usados, Senhor, por meio da religião, mas que sejamos uma igreja viva, que sejam usados esses dons espirituais para nós como um templo, como uma igreja viva, por meio da nossa família, por meio do nosso trabalho, por meio do nosso relacionamento com as pessoas, Senhor, que o Senhor conectar na nossa vida, Senhor, por meio de todas as áreas da nossa vida, Senhor. Em nome de Jesus eu te agradeço. Amém, amém, amém. Deus abençoe poderosamente, abundantemente. Somos a própria luz de Jesus. Aonde tiver trevas, só com a nossa presença será transmutado. Em nome de Jesus, Deus abençoe.